Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Costa, faço parte da plataforma Connected Smart Cities e serei a entrevistadora de hoje do Conecta Talks. O Conecta Talks é o programa de entrevistas com os principais nomes do universo de cidades inteligentes. Ele é realizado pela plataforma CSC, que busca acelerar o processo de desenvolvimento das cidades inteligentes do Brasil. E no programa de hoje vamos conversar com a Fernanda Caraballo, vice-presidente de desenvolvimento de negócios com o setor público da Mastercard. Seja bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Oi, Nicole, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, a Mastercard é uma empresa global que desenvolve soluções e tecnologias diversas de pagamento, consultorias e sistemas de análise de dados. A multinacional também é patrocinadora do Connected Smart Cities e Mobility 2023, o maior evento de conexões e negócios de cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil. O evento acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Para quem ainda não se inscreveu, utilize nosso cupom exclusivo TALKS25OFF e garanta 25% de desconto na sua inscrição. Agora sim, dando início ao nosso bate-papo, eu queria começar essa conversa com uma pergunta que é: como que a Mastercard vem contribuindo na oferta de produtos e serviços de tecnologia de ponta para aprimorar o setor de transporte coletivo? Se tiver alguns casos de sucesso, se você quiser falar um pouco mais sobre a trajetória da Mastercard também, fique à vontade, Fernanda. Com prazer, Nicole. A Mastercard é uma empresa de tecnologia, todo mundo conhece, né, como uma empresa de cartão de crédito, mas a Mastercard tem uma série de soluções de tecnologia que a gente oferta para diversos setores. E no caso do transporte público, globalmente a Mastercard já atua há mais de 10 anos com esse setor, desenvolvendo soluções de pagamento. O primeiro grande projeto de aceitação de cartões direto nas catracas nos bloqueios do transporte público foi o de Londres. Então, há mais de 10 anos atrás, a gente trabalhou com a Transport for London para modernizar a experiência de pagamento dos usuários de transporte público lá. E a ideia é a gente realmente trazer facilidade para os usuários, as pessoas poderem usar como meio de pagamento uma solução que elas já disponham, um cartão que elas já tenham na carteira, seja o cartão de débito ou de crédito que elas já possuam, e simplesmente encostar na catraca e entrar no sistema de transporte. Então, é trazer conveniência, segurança e simplicidade para esse usuário de transporte público. Então, a gente vem atuando junto ao setor, junto às secretarias de mobilidade, aos operadores de transporte, para trazer esse tipo de projeto, esse tipo de tecnologia para os sistemas de transporte. Aqui no Brasil, a gente já começou a atuar nesse sentido há mais de 5 anos. Os primeiros projetos aconteceram lá em 2017, em Jundiaí, no sistema de trens do Rio de Janeiro, e hoje em dia a gente já conta com mais de 11 sistemas de transporte no Brasil que tem essa tecnologia habilitada, que a pessoa pode pegar o cartão de débito ou de crédito dela com a tecnologia de pagamento por aproximação, que é a tecnologia que a gente usa para viabilizar esse tipo de pagamento direto no validador do ônibus ou na catraca do metrô, do sistema de trem, e a pessoa entra já no sistema de transporte. O lançamento mais recente que a gente teve de projeto nessa área foi aqui em São Paulo, com a MTU. Então, os mais de 4.000 ônibus do Sistema Metropolitano de Transporte aqui de São Paulo já estão habilitados com essa tecnologia e os seus clientes já podem fazer o pagamento dessa forma nesse sistema de transporte. Bom, então, agora nesse foco brasileiro, quais são os principais desafios para a modernização e otimização de pagamento do transporte público, tornando mais práticos, acessíveis e de baixo custo? Olha, quando a gente começou a desenvolver esses projetos, há mais de 5 anos atrás, a gente tinha o desafio de ainda não ter tantos cartões por aproximação nas ruas, né? As pessoas ainda não terem essa tecnologia, isso estava começando a se expandir. Com a pandemia, teve uma aceleração muito grande da expansão dos pagamentos por aproximação, da emissão de cartões com essa tecnologia. Então, hoje, esse desafio já foi superado, né? No Brasil, em geral, 48% das compras presenciais com cartões já são feitas com essa tecnologia de pagamento por aproximação. Então, as pessoas já têm esse meio de pagamento na carteira e vem crescendo bastante a utilização no transporte público. Então, no primeiro trimestre desse ano, se a gente comparar com o ano anterior,
as transações Mastercard no transporte público cresceram mais de 230%. Então, essa adoção vem crescendo bastante. Um outro desafio que a gente tinha lá, quando a gente começou a trabalhar nesse setor, era a questão de inclusão financeira. Então, tinha um percentual importante da população usuária desse serviço que ainda não era bancarizada. Mas com o surgimento das fintechs, das contas digitais, popularizaram bastante o acesso a meios de pagamento eletrônicos. Depois, a própria pandemia acelerou bastante esse processo de inclusão financeira, né? Porque o pagamento dos auxílios emergenciais, dos programas de auxílio à população mais carente, tiveram que usar meios digitais para dar velocidade, para evitar aglomerações. Então, tudo isso acelerou muito esse processo de bancarização no Brasil. Então, essa também não é mais uma questão, não é mais um desafio para a expansão desse tipo de pagamento no setor de transporte público. O que a gente enxerga hoje, talvez como alguns dos desafios que a gente vem trabalhando, é continuar a disseminação desse conhecimento, né, sobre essa nova tecnologia para os operadores de transporte, para os provedores de tecnologia desse setor. Tem um desafio de modernização da infraestrutura, mas que isso vem acontecendo naturalmente, né? Tem que fazer upgrade nesses equipamentos, essa tecnologia vai ficando obsoleta do equipamento que tem nos ônibus e nos bloqueios de metrô, e os operadores naturalmente vão modernizando esses equipamentos e aí já vão colocando equipamentos que deem conta dessas novas tecnologias. E eu diria que talvez o último desafio que a gente também vem trabalhando fortemente, a Mastercard, é na comunicação para o cliente final, para o usuário do transporte público, né? Não adianta nada a gente colocar a tecnologia, a solução, se a gente não comunicar para esse usuário que ele tem essa nova opção de pagamento. Então, Mastercard vem trabalhando bastante nas cidades que já habilitaram essas soluções de pagamento para comunicar para o usuário final que ele tem mais essa facilidade para o uso do transporte público. Bom, e pensando nessa transição, né, para o digital, queria saber mais sobre a questão dos ataques cibernéticos, né, que eles são cada vez mais frequentes no mundo empresarial, e eu queria entender quais as ferramentas estratégicas a Mastercard está disponibilizando para fortalecer a segurança de empresas e consumidores. Vocês podem imaginar que a Mastercard, como empresa global de pagamentos, segurança cibernética é um pilar fundamental. Então, nós temos realmente tecnologia, estado da arte para lidar com isso. E a Mastercard fez, nos últimos 6 anos, uma série de aquisições de empresas nessa área para a gente poder disponibilizar para o mercado, tanto privado quanto público, soluções de segurança cibernética, que é fundamental no processo de digitalização, né, para que isso seja feito de forma segura, que a gente consiga disponibilizar essas soluções, tanto soluções que garantam que os sistemas estão bem protegidos, né? Então, a gente oferece soluções de análise de vulnerabilidade, não só dos sistemas da empresa ou do governo, mas também de quem se conecta a esses sistemas, são parceiros ou fornecedores que também se conectam a esses sistemas. Muitas vezes essa é a vulnerabilidade, ou muitas vezes é a porta de entrada dos ataques cibernéticos, são sistemas de terceiros. Então, essa nossa solução de análise de vulnerabilidades, ela monitora também sistemas de terceiros, como também soluções para garantir a autenticação do usuário final. Então, por exemplo, quando a gente fala com o governo sobre digitalização de serviços, sobre você ter um app da prefeitura onde o cidadão possa acessar todos os serviços, ele precisa garantir que quem está acessando aquele app é realmente o cidadão, né, que está se identificando. Então, a gente tem uma série de soluções que permitem essa validação do usuário sem criar atrito no processo, porque é muito fácil também você colocar uma série de checagem, segunda senha, manda e-mail, né, manda uma senha dinâmica, mas tudo isso vai criando fricção no processo e muitas vezes gera um abandono, uma desistência por parte do cidadão em usar aquele serviço digital. Então, a gente traz para o mercado soluções que trazem segurança nesse processo sem causar atrito, né, sem prejudicar a jornada do usuário. Então, para dar um exemplo, a gente tem uma solução de biometria comportamental que ela consegue entender qual é o seu comportamento no mundo digital, como que a Nicole costuma acessar esse site ou esse aplicativo, de que computador ou de qual celular, no nível até de avaliar se você acessa do celular,
em que ângulo você costuma segurar o celular, com que velocidade você costuma digitar no celular. Então, tudo isso vai criando o seu DNA, a sua pegada digital, e se alguém tentar acessar a sua conta, a gente vai ver, não é assim que a Nicole costuma digitar, não é assim que ela costuma segurar o celular. Então, por dados passivos de biometria comportamental, a gente consegue ajudar a validar aquele usuário. E se há alguma suspeita de que não é a Nicole tentando acessar, aí sim restringe-se o acesso ou pede-se, né, uma validação através de uma senha dinâmica ou através de um contato numa central. Aí assim a gente aumenta, né, a rigidez no processo do acesso. Então, só para dar alguns exemplos do tipo de solução de segurança cibernética que a Mastercard trabalha, e a gente conversa muito sobre segurança cibernética com o setor público, porque o processo de digitalização foi muito acelerado na pandemia e ele precisa ter essa fundação, ele precisa ter essa preparação para que não haja risco, né, tanto de imagem, de confiabilidade desses processos, quanto o risco de informações e de exposição dos dados dos cidadãos. Muito interessante essa questão da pegada digital, eu não sabia disso, achei é quase como assustador, mas também muito útil. Mas Bom, tudo de acordo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de claro. dados seguros, criptografados, a questão de segurança, obviamente, permeia tudo isso. Sim, sim. Bom, então agora voltando ainda mais para o cidadão, eu queria entender como a Mastercard ela vem contribuindo para o desenvolvimento das cidades inteligentes. Olha, a gente atua em várias frentes. A Mastercard tem como missão, né, promover um desenvolvimento inclusivo e sustentável, promover um acesso a pagamentos digitais de forma segura, conveniente, simples e rápida. Então, a gente tem várias frentes nas quais a gente apoia o setor público nesse movimento de cidades inteligentes. A gente tem um programa que chama City Possible, que é uma rede colaborativa global de cidades, onde cidades do mundo todo têm esse espaço de conexão. A gente faz eventos, congressos, workshops, para que elas possam trocar experiências. Então, a ideia é que cada uma parta de onde a outra parou, não tenha que quebrar cabeça e ter as mesmas dificuldades na prospecção de novas tecnologias. Então, a gente dissemina esse conhecimento e promove essa troca de experiências entre cidades. São mais de 300 cidades no mundo todo. No Brasil, a gente tem mais de 15 cidades participando desse grupo. Então, esse é um fórum aí de troca de experiências de cidades inteligentes. A gente atua também levando soluções de dados para cidades. Muitas vezes, o setor público carece de dados, tanto para a criação de políticas públicas efetivas, como para análise da eficácia e dos resultados de algumas políticas públicas. Então, a gente tem várias ferramentas de dados de consumo de varejo, dados de promoção do destino turístico. Então, a gente tem plataformas de dados para otimizar os gastos na promoção de um destino turístico com base em dados, né, para você poder ser mais assertivo, fazendo uma promoção que use canais que o público, né, que consome o seu destino costuma acessar, que você busque o perfil de usuários que costumam consumir o seu destino para poder otimizar esse tipo de gasto de turismo. A gente trabalha também com o setor público no sentido de promover digitalização dos fluxos de pagamento, tanto de pagamentos do governo para pessoas e empresas, né, como programas sociais, compras diretas, gastos corporativos, gastos em viagens, como pagamentos de pessoas e empresas para o governo. Então, aí a gente está falando de impostos, taxas, certidões, tudo que as pessoas têm que pagar para o governo. A gente ajuda, quando faz uma digitalização de um serviço, a pensar também na experiência de pagamento, porque não adianta nada a gente digitalizar, né, toda uma solicitação de um alvará ou de uma certidão, se no final a pessoa tem que imprimir o boleto e numa lotérica fazer um pagamento ou ir para um outro app fazer um pagamento. Então, a gente precisa ter essa fluidez no processo até o final, quando ele envolve um pagamento. Então, a gente também leva muito da nossa expertise para apoiar o setor público nesse processo. Bom, antes de finalizar a nossa conversa, então, eu gostaria que você compartilhasse as suas expectativas para o evento nacional, que vai acontecer agora em setembro, e também deixo aqui meu convite para dar algum spoiler sobre a participação da Mastercard no evento.
Ah, legal, Nicole. A gente gosta muito desse evento, eu acho que tem um público super interessante, muito bem frequentado, né, uma audiência grande, e a gente vai participar em 2 painéis. A Mastercard vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana e transporte público e modernização de pagamentos nesses setores, um pouquinho do que a gente conversou aqui, a gente vai aprofundar nesse painel, e a gente vai falar também de segurança cibernética no outro painel, levar um pouco mais de dados e conhecimento nessa área. E a gente vai ter um workshop também, que a gente vai convidar várias prefeituras, secretarias, governos municipais para participar, onde a gente vai conversar em mais profundidade desses vários temas que a gente tocou, de governo digital, digitalização de serviços, cidades inteligentes, e entrar em mais detalhes nesses temas. Espero vocês lá. Bom, também espero encontrar você lá. Então, estamos encerrando mais uma edição do Conecta Talks. Fernanda, quero agradecer de novo a sua participação no programa de hoje e também a todos pela audiência. Até mais! Até lá!